Bora prosseguir? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre drenos. Drenos, produtos, dispositivos, equipamentos que vão servir aí para retirar secreções, para retirar fluidos de interior das cavidades corporais do nosso paciente, que pode estar aí associado diretamente ao procedimento cirúrgico, à intervenção que foi feita, ou diretamente à condição clínica na qual ele se encontra. Então, bora trabalhar com os drenos, porque são produtos indispensáveis ao cuidado aí junto do nosso paciente. E claro, dreno torácico. O dreno é o dispositivo, tá, que vai ser utilizado aí no caso do tórax, por isso que ele recebe esse nome, obviamente. Apresenta essa haste flexível que vai ser ligada diretamente à estrutura do tórax do paciente. Esse pequeno clampo, esse grampo, que vai ser utilizado para fechamento quando for fazer a limpeza do frasco do dreno. Ele vai apresentar ainda uma tampa vedada, um suspiro, um respiro para a saída do ar, a partir do momento que a secreção ela entra, e uma haste central que vai estar disposta aqui dentro desse frasco, imerso em um líquido. Dreno torácico, também ele é conhecido como dreno de selo d'água. Agora, dreno no tórax, para que eu vou colocar um dreno no tórax do paciente? Ele é utilizado quando existe alguma alteração na estrutura pleural do paciente. Lembram? Sistema pulmonar, sistema respiratório, pleura. Lembra, né? Sei, viu? Então vamos relembrar? Vamos recordar? Esses slides, essas imagens que vocês verão da agora para frente, nos próximos 3, são correspondentes à apostila de vocês de anatomia 1, sistema respiratório. Basta você pegar, se você quiser, a sua apostila de anatomia, que isso está lá. Eu só estou relembrando com vocês, o que eu acho que eu nem precisaria, não. Mas que eu estou relembrando aí só para ficar mais fácil a ilustração com relação ao dreno de tórax. Os pulmões são vascularizados, tá, contendo aí os seus alvéolos, onde vai ocorrer a troca gasosa, a hematose. Nos alvéolos é que tem esse processo e, claro, em volta do pulmão, recobrindo ele, existe uma estrutura chamada pleura. Essas pleurinhas, aqui ó, eu peguei aqui o meu pulmão laranjal, tá? Tá mais ou menos como se fosse a película aqui, ó, esse filme transparente, esse filme plástico. Tá? E são duas películas. Uma que vai estar aderida, deixa eu poder tirar aqui, ó. Uma que vai estar aderida ao pulmão, grudada no pulmão, que é chamada aqui ó, de pleura visceral, que está na víscera, no órgão, e a que está em volta, que é a pleura parietal, que está na parede. Então, ele tem uma pleura que recobre a estrutura pulmonar e tem uma que vem aqui por cima, ó, que fica na parede. Essa pleura parietal é que fica aderida à parede torácica, à caixa torácica. Então existem essas duas pleurinhas nos pulmões. Nas situações normais, tem uma pequena quantidade de líquido presente. Esse líquido pleural é justamente para lubrificar e favorecer esse processo de movimentação que existe na caixa torácica e os pulmões. Como assim? A pleura parietal e visceral tem uma pequena quantidade de líquido presente entre elas. Se a caixa torácica se expande, ocorre o processo aqui ó, de vácuo, e aí o pulmão vai junto. E aí o pulmão se desloca. Quando a caixa torácica comprime, ele pressiona diretamente. Se houver qualquer alteração na pressão interna entre elas, se houver qualquer mudança, houver ali a entrada de um líquido, a entrada de ar, o que vai acontecer? No momento em que houver o deslocamento da caixa torácica, vai acontecer esse processo aqui, ó. Vai se desprender a pleura. Ela vai se soltar, o espaço interpleural vai aumentar. Nesse caso aqui, do meu pulmãozinho, eu tenho um composto aéreo. Eu tenho aqui, poderia brincar de um pneumotórax. E aí, no caso, o tórax expande, o pulmão não acompanha, e aí acontece que não ocorre a hematose, ele não consegue abrir para que haja aí a entrada de oxigênio. Nesse caso, é importante colocar um dreno para drenar, para retirar esse ar presente. O dreno torácico vai favorecer a saída de ar que está presente, de sangue ou de qualquer outro líquido lá, do espaço intrapleural ou desse espaço mediastinal entre as pleuras, que vai fazer com que haja o retorno da função respiratória normal.
A haste, que vai ser colocada lá em contato com o paciente, o clampo, a pinça, a haste central, a parte do selo d'água com a coluna líquida, que daqui a pouco eu explico direitinho, tá? E as condições que vão ser levadas ao paciente. Mantém o dreno conectado, tá? Completamente, verifica se tem algum vazamento, observe se a extensão está mergulhada no selo d'água corretamente, se não está fora do selo d'água. Identifique o selo, tá? Se ele está ali trabalhando adequadamente, se realmente a haste está inserida. Por que selo d'água? Porque é o selo d'água que impede que o ar entre nos pulmões. Quando a gente inspira, quando gera pressão na caixa torácica, o selo d'água impede que o ar entre pelo dreno, fazendo com que haja aí o processo de movimentação normal. O selo sempre tem que ser trocado e colocado água destilada estéreo, tá? Logicamente que o tubo interno ele não fica 100% mergulhado, só uma parte dele que vai ficar inserida na água. Aqui vem o exemplo tá? Do dreno, da colocação de identificação da haste central e do líquido, colocando aqui em torno de 2 centímetros aproximadamente, para que haja a drenagem das secreções. O paciente fica com cabeceira elevada, ele fica mais alto, pode colocar ele em Fowler para favorecer a drenagem. Olha o padrão respiratório do paciente e, claro, quando for fazer a limpeza do dreno, verifique aí as características das secreções, o volume que foi drenado. Sei lá, colocou 50 ml de água bidestilada no frasco. Quando você foi esvaziar, tinha 500. Qual que foi o volume drenado? Simples, 500 menos os 400, acabou. 500 menos 100, 400. Aí você já tem esse volume de drenagem. Ou a drenagem do selo, ela funciona, pode ser borbulhando, pode ser oscilando. Como assim? Tá lá o dreno, aqui ó, meu dreno copal, meu dreno torácico, haste central inserida. Não é toda, tá? Não é toda ela não, lá, ó, só um pedacinho que vai ser inserido na água, ó. E aí o que pode acontecer? No movimento respiratório, pode ter borbulhas, pode ser que aconteça um movimento de oscilação do líquido, olha lá, ó. Esse movimento de oscilação do líquido, ele indica que está tendo ali a inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Está acontecendo esse processo. A secreção pode ser serohemática, tem o líquido seroso, líquido intercelular, intersticial, para falar mais bonitinho, de sangue. Pode ser somente sanguíneo, só um conteúdo de sangue. Pode ser um seroleitoso, ou leitoso meio esbranquiçado, ou turvo. Pode ter ali alguma secreção purulenta, alguma característica purulenta na drenagem. Mantém o dreno fixado à pele com o microporo esparadrapo, deixando o espacinho ali paralelo ao corpo, né, para ficar um curativo legal. Troque o curativo, tá? Depois do banho do paciente. É importante que faça a limpeza adequada, com clorexidina, de acordo, claro, com os protocolos da sua instituição. Verifique a oscilação da coluna, que quando o paciente for inspirar, a coluna de água que estiver dentro do tubinho, ela tem que subir. E aí o que acontece quando puxa a água do dreno pelo tubo? A quantidade que está aqui no selo, ó, ela diminui. Aí quando o paciente expira, aí desce a secreção que está dentro do tubo e aí aumenta o que está aqui dentro do frasco. Então a gente oscila, a gente verifica, tá, essa condição da oscilação. Mantém a extensão do dreno sem dobras para conseguir drenar toda a secreção. Ordenhe o dreno, tá? Faça ordenho. Manipule o dreno para empurrar a secreção se houver alguma. A pinça sempre deve ser aberta. E no caso do transporte, tome cuidado, tá? Muitos recomendam nunca pinçar no transporte, tá? Dependendo da condição, da característica do transporte, o pinçar ele só vai auxiliar aí no caso, que é raro de acontecer, na prevenção desse líquido não retornar para a caixa torácica. Mas certifique-se, tá, de que ele esteja sempre aberto para que a drenagem aconteça. Agora, se tiver alguma bolha no frasco de drenagem, pode ser que tenha alguma fístula, tenha alguma entrada de ar errada diretamente ali no pulmão para as pleuras, alguma lesão que aconteceu para a área pleural. Turma, daqui a pouco nós vamos dar aí sequência com esses drenos, tá? A gente passou agora pelo dreno torácico, credo, tô feio. Passou pelo dreno torácico,
Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o dreno de Portovac e o dreno de Penrose. Um abraço a todos e continue estudando.